Você gosta de viajar? Bom, provavelmente a resposta da maioria das pessoas será sim. Afinal, a experiência de conhecer lugares novos é quase uma unanimidade entre a humanidade inteira. Mas pensa aí, imagine se um dia você chegasse em um lugar durante uma viagem onde ninguém reconhecesse o lugar de onde você veio. Dá para imaginar uma situação como essa? E mais, será que isso é mesmo possível de acontecer? Oi, você que me assiste, eu sou o Thales Lima, o Príncipe Sky, e nesse vídeo a gente vai embarcar juntos, ou melhor, desembarcar juntos, na curiosa história do Homem de Taured. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Mistérios e Curiosidades, e se você não me conhecia, seja muito bem-vindo a esse canal aqui também. Aqui tem muita coisa diferente, variedades, dança, tutoriais de coreografias do rei do pop, gameplays, coisa para se divertir, e mais vários outros tipos de conteúdo como esse aqui também. Então se você curte esse tipo de vídeo, clica aqui no inscreva-se e por favor ativa o sino também aqui das notificações, que em breve tu vai ver outros vídeos nessa mesma pegada por aqui também que eu estou sempre fazendo. E já que está me conhecendo agora, aproveita e passa lá nas minhas redes sociais também, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim. E também ficar por dentro das novidades do canal e ver alguns conteúdos exclusivos. Tem TikTok, tem Facebook, tem Instagram, tá tudo aqui embaixo. Aliás, na altura que eu tô gravando esse vídeo aqui, o meu Insta tá ligeiramente empacado de crescer, viu galera? Então quem quiser e puder dar uma força lá pra gente alavancar de novo, vai ser muito bem-vindo e me ajuda muito também. E se você estiver vendo esse vídeo no futuro e a gente já tiver desempacado, pode me seguir mesmo assim também, que vai me ajudar do mesmo jeito. E se você tiver vontade e possibilidade de contribuir ainda mais com o canal e com as minhas produções, cola lá no Pix, que também está passando aqui na tela agora. Isso me ajuda demais a produzir e também não importa o quanto você contribua, gente. Eu sou muito grato por cada Pix que eu já recebi aqui e me ajuda muito de verdade a continuar produzindo e a sonhar em melhorar cada vez mais e crescer cada vez mais. Mas claro, né, gente? Isso é se você quiser e se você estiver podendo também. O misterioso Homem de Taured. Primeiramente, esse nome ele não tem um consenso, pelo menos até onde a nossa pesquisa aqui para esse vídeo alcançou, sobre qual seria a pronúncia correta dele. Até por razões que vão ficar bem claras aqui ao longo desse vídeo, mas a gente ainda vai chegar lá. Então eu não vou fazer questão de reforçar a pronúncia aqui. De acordo com os registros do Google, usando as ferramentas que a gente tem de data e de idioma, essa palavra aparentemente só existe vinculada a esse caso aqui. Então fica muito difícil afirmar com mais convicção qual seria a possível pronúncia dela. A nossa história de hoje começa no Japão, mais precisamente no aeroporto Haneda, o terminal internacional da capital Tóquio, que é conhecido dessa forma. E para começar a viajar nos acontecimentos narrados nessa história, a gente precisa voltar no tempo, até o ano de 1954. Uma coisa que é importante que você saiba é que nessa narrativa existem várias informações desencontradas, mais de uma versão para a mesma parte da história em diversos trechos. Então, sabendo disso, bora lá. Era o verão de 1954 no Japão, de acordo com a maioria das fontes dessa história. Algumas estabelecem uma data mais precisa, como sendo mais ou menos o mês de julho. O aeroporto internacional da capital japonesa, o grande centro do Japão, que é Tóquio, recebia uma grande quantidade de passageiros estrangeiros de todas as partes do mundo todo dia. E naquele dia ensolarado não estava sendo diferente, né? Só que entre esses passageiros, um homem que desembarcava da Europa foi o epicentro de uma situação atípica e inacreditável. A maioria das fontes descrevem essa pessoa como um homem caucasiano, bastante alto e vestido de forma bem formal e elegante, aparentando estar numa viagem de trabalho de repente. Porém, sobre a sua capacidade de se comunicar também existem muitas controvérsias. Por um lado, alguns afirmam que o homem falava inglês e japonês também, inclusive com bom domínio. Outras fontes dizem que a comunicação dele era meio standard, ele falava meio que o básico do japonês ali, mas nada tão fluente, então não dava para se comunicar muito bem. E é possível encontrar outras versões que afirmam que ele na verdade não sabia nada e pronunciava só palavras num outro idioma que ninguém compreendia. Essa última versão, inclusive, costuma também afirmar que ele parecia estar bastante confuso e inseguro no local, e que ele tentava falar com as pessoas, mas não conseguia se comunicar com ninguém, porque ninguém entendia o que ele dizia. Um fato curioso é que nenhuma das fontes que a pesquisa desse vídeo encontrou menciona diretamente qual seria o nome dele. No desembarque, ao passar pela alfândega, todos os passageiros que chegavam ao Japão passavam pelos procedimentos padrão de verificação de identidades, de passaporte, todas essas formalidades aí. E com o misterioso caucasiano alto europeu formal também não seria diferente. Só que ao chegar a vez dele, os funcionários da alfândega se depararam com algo inexplicável. É que o passaporte desse homem
teria sido emitido por uma nação que simplesmente não existe. Sim, Taured, esse seria o nome do suposto país, e estava lá impresso realmente no papel do passaporte desse cara, do mesmo jeito que no seu aí, se você tiver um passaporte ou tirar passaporte um dia, vai estar escrito lá Brasil, ou Portugal, ou Angola, o país de onde você vier e onde tiver sido emitido. É claro que à primeira vista isso pareceria forjado, né? Então as autoridades japonesas foram atrás de descobrir se haveriam provas de que esse passaporte seria falso. Mas também cá entre nós, quem forjaria o raio de um passaporte com o nome de um país inexistente, né, cara? Isso não faz nem sentido. Bom, o homem insistia, sabe-se lá como foi a comunicação, se ele falava japonês, se ele não falava japonês, se ele falava inglês, enfim. Ele insistia que ele veio sim desse país e mostrava aos funcionários todos os documentos dele, carteira de identidade, de motorista, tudo emitido lá pelo tal do Taured, cédulas de dinheiro desse país, carimbos, as inscrições todas de outras viagens que ele tinha feito. Inclusive, de acordo com algumas versões dessa história, a alfândega do Haneda não conseguiu encontrar nenhuma pista de falsificação nos carimbos ou na documentação dele, nem nas cédulas. O maluco afirmava, para piorar a situação, que ele já tinha viajado várias vezes a trabalho para o próprio Japão, constando inclusive no passaporte dele lá os carimbos das viagens anteriores. E aí, mais uma vez, tem algumas informações desencontradas, sendo que em algumas reproduções dessa história que são encontradas na web, algumas dessas viagens supostamente teriam datas do futuro, ou seja, algo completamente impossível. Mas isso não é mencionado em todas as fontes. Gente, a situação só piorava. Esse guy estava começando a ficar irritado. Aliás, estava até começando a perguntar para ele se eles não estavam fazendo uma trollagem de mau gosto com ele. Cara, ele mostrava tudo para os policiais, para os funcionários. Ele repetia que já esteve no Japão. E os caras, mano, mas seu país não existe, cacete. E ele, porra, mas se não existe, como é que eu vim de lá? Inclusive, uma das coisas que ele chegou a afirmar em sua defesa foi que se esse país não existisse, não tinha como o próprio Japão já ter reconhecido várias viagens dele para lá antes, né, vindo desse país. Ele tinha um ponto. Nisso, a galera da alfândega conseguiu então um mapa mundi, uma coisa que era muito comum antigamente existir em repartições públicas, aeroportos, mapas físicos como esse aqui, ó, que vai aparecer agora na tela, geralmente focados na região que aquela repartição atendesse. Então, tipo, se fosse um aeroporto doméstico, provavelmente teria o mapa de um país, né, do país onde ele estivesse situado e só. Ou se fosse uma representação municipal, provavelmente teria o mapa da cidade. Era comum, talvez até tenha aí em alguns lugares na sua cidade mesmo. Nessa época aí não tinha Google Maps, nem nada disso, né? E aí buscaram o mapa lá para levar pro sujeito, falaram para ele, cara, tu é de Taured, né? Então, aponta pra gente aqui aonde que fica o raio desse país no mundo, mostra lá. Aí que todo mundo ficou mais chocado ainda, porque o homem simplesmente apontou para a região entre a França e a Espanha, onde na realidade fica Andorra, um pequeno país ali na região dos Pirineus. E ainda se mostrou indignado que tinha outra coisa lá escrita ao invés do nome do país dele. Mano, ninguém acreditava na situação. Todo mundo falava, bicho, aqui fica Andorra, cara, esse país existe há muito tempo. E ele, não, aqui é Taured, cara, que absurdo, meu país existe tem mais de 1000 anos, como é que ele não tá no mapa de vocês? Se você não conhece Andorra, esse é um pequeno país espremidinho ali entre as montanhas na cordilheira dos Pirineus. Fica situado entre a Espanha e a França. Eu preciso abrir um parênteses aqui para falar que eu tenho um fascínio particular por esse país. Eu acho esse lugar extremamente fofo e agradável, sabe? Se eu for à Europa um dia, eu quero muito conhecer Andorra. Parece ser muito legal de andar lá. Eu, inclusive, conheço bastante Andorra, porque eu já passei muito tempo passeando ali pelo Street View de Andorra. Acreditem se quiserem. Enfim, esse paizinho fofinho, pequenininho aqui, que é o 16º menor estado independente do mundo, pelo menos até a data da gravação desse vídeo aqui, teve a sua independência restaurada pela última vez atualmente em 1814, ou seja, bastante tempo antes daquela viagem do misterioso homem de Taured, que dizia que ali ficava outro país. Além disso, o território já tinha esse nome bem antes também, se não fosse suficiente, então... Bom, como ninguém resolvia nada, a situação do cidadão não tinha como ser superada, ele também não poderia estar oficialmente dentro do Japão, então é contado que ele foi mantido sob custódia das autoridades japonesas naquela noite, depois de várias horas dessa discussão sem fim de meu país existe, não, seu país não existe, não, meu país existe sim, enfim. E uma solução seria buscada no dia seguinte, junto às autoridades maiores do país que iam ter que intervir nessa situação. E aqui novamente a gente tem mais de uma versão para o mesmo momento da história.
Tem reproduções que afirmam que o homem foi alocado numa salinha do próprio aeroporto ali para passar a noite. E outras que contam que ele teria sido levado a um hotel pela polícia local. Nos dois casos, é claro, sendo vigiado de perto e tendo escolta constante na sua porta. Afinal de contas, legalmente falando, ele ainda era um clandestino. Só que ele nem podia ser deportado de volta, porque ninguém sabia de onde que ele tinha chegado. E a história termina com tanto mistério quanto começou, porque na manhã seguinte, seja na sala do aeroporto, seja no quarto de hotel, os policiais teriam entrado no quarto, procurado pelo homem que não estava respondendo lá os chamados do lado de fora, e simplesmente se deparado com o local completamente vazio e sem nenhum dos pertences do maluco. Sumiu. Algumas versões acrescentam ainda que os trabalhadores, ao entrarem no quarto, teriam sentido um cheiro muito forte, muito estranho, algumas vezes descrito como ozônio, outras como enxofre, enfim. Mas não tem muita concordância sobre isso também. Bom, haveria uma janela nessa sala que ele ficou, nesse quarto de hotel. Nas duas versões, essa janela está presente. Na versão da salinha do aeroporto, afirmam que a janela era pequena, ficava bem lá no alto, assim como se fosse um basculante. E na versão sobre o hotel, a gente não tem a exata noção de em que andar ficaria esse quarto de hotel que ele foi hospedado. E foi concluído que a única forma dele ter saído teria sido por ali, afinal tinha escolta permanente do lado de fora, né? Não tinha como ele passar por aquela porta sem ser notado, era literalmente impossível. E todos os funcionários do hotel, do aeroporto e também as autoridades afirmaram que não viram ele saindo, não deixaram ele sair também, enfim. O que se afirma daí por diante é que as autoridades envolvidas e até o governo japonês começaram uma busca incessante por esse misterioso cidadão foragido, ordenando que ele fosse parado assim que fosse descoberto, assim que encontrassem ele, mas que ele simplesmente nunca mais foi visto por ninguém, e isso permaneceria até os dias de hoje. Eu sei que está faltando fonte nessa história, mas ela é realmente bastante desencontrada e com poucas informações concretas. Por isso mesmo que hoje a gente já vai direto para as teorias que fizeram para tentar explicar esse absurdo. Bom, gente, a dedução mais óbvia possível sobre uma história como essa é de que esse suposto homem aí seria um falsário, né? Cá pra nós que falsário burrão, né? Não, fala tu. Pô, como é que tu coloca um país inexistente para falsificar um passaporte? Tu quer um lugar remoto, tu bota um país remoto, cara, pouco conhecido, sei lá, bota San Marino, bota Papua Nova Guiné, Andorra, coloca Andorra mesmo, cara, pronto, Andorra que ele falou que não existia lá, mas não, é Taured, né, muito mais fácil dar errado. Bom, segundo a narrativa dessa história, as autoridades japonesas trabalhavam era com essa hipótese mesmo, que até porque era a única racional a se pensar, né. O cara inventou uma história maluca para poder entrar no Japão, e aí quando pegaram ele estava lá sob custódia, ele fugiu pela janela. Mas também que mole, hein, galera da alfândega, pô. Deixa a janela aberta pro cara ter onde sair. Parabéns, parabéns, parabéns. Ótimos profissionais vocês. Já a turma do ET faltou nesse red carpet aí, por incrível que pareça, né? Eles foram representados por outra galera, a galera das atividades paranormais. Meio que misturou uma coisa com a outra e tal. E o que teria se espalhado pela população no próprio Japão, e inclusive que é reproduzido em muitas partes da internet afora e hoje em dia também ainda, é a ideia de que esse homem teria feito uma viagem dimensional, provavelmente por acidente, né, indo parar numa dimensão alternativa à dele, que no caso é a nossa, sendo que na dimensão que ele viveria existe sim esse tal país dele. E que da mesma forma que ele entrou aqui e simplesmente saiu, tipo o cara achou a saída de Sete Além lá. Do nada ele entrou e opa, como é que sai? Ah não, é aqui, tchau. E aí os guardas foram lá ver cadê e o cara já tinha metido o pé. Fica a dúvida, será que ele voltou pro Japão da dimensão dele ou pro tal do Taured? Porque aparentemente, aliás, é engraçado. Existe Japão na dimensão dele, lá que ele tá, igual existe na nossa, mas Andorra não. Andorra lá é Taured, né? Enfim. Como essa história é bastante rasa, tem poucos detalhes, muita coisa desencontrada, incongruências de uma versão para outra, justamente porque é uma história que vem apenas sendo recontada na internet, sem nenhuma fonte oficial, investigar tudo isso é bastante difícil. E uma investigação que a gente meio que não tem para onde ir nesse caso, né, na maior parte do tempo. A gente tem que ficar insistindo, procurando fontes que tragam alguma coisa nova ali, com as mesmas palavras-chave, com a mesma busca. Mas a primeira coisa que é importante a gente ter em mente é que, partindo do princípio básico, que toda afirmação precisa de fontes que atestem a sua veracidade, e que sendo assim, quando mais vaga for uma história, maiores são as chances dela não ser verdadeira, pelo menos não ser totalmente verdadeira, essa história tem desde o começo grandes chances de ser falsa. E além da falta de elementos comprobatórios, ela tem várias red flags aí dentro dela que tornam ela bem improvável diante de um saudável ceticismo que a gente tem que ter para analisar coisas como essas.
Gente, a primeira coisa que não faz sentido é de onde esse homem embarcou? Não, porque para ter descido no Japão, ele tem que ter saído de algum lugar, ele embarcou em algum lugar. Qual que era o voo dele? Essa provavelmente seria uma das primeiras coisas que investigariam numa situação como essa, né? De onde que ele veio, como que ele conseguiu sair de lá com esses documentos todos e tal, do país que não existia. Ele obviamente não veio de Taured, porque Taured não existe. Então certamente uma história tão extraordinária como essa teria que ter recebido uma investigação à altura, né? Para descobrir que percurso ele fez, de onde ele saiu, até porque o caso pode interessar outras nações também, caso ele tivesse passado por alguma outra. Só que não existe nada sobre isso. Além disso, os protocolos de segurança dos aeroportos costumam ser bem rígidos, viu? E mesmo se a gente considerar que aqui a gente está em 1954, ainda assim me parece bastante improvável, isso é um palpite meu mesmo, mas que eu acredito que tem um bom pano de fundo. É bem improvável que uma pessoa com uma discrepância tão grande na sua documentação, aliás, com qualquer discrepância, não fosse imediatamente detida. E não apenas escoltada para ficar num hotel, num aeroporto ali e tal, numa salinha. Vamos ver como resolvemos essa situação. Cara, duvido, desculpa. Sim, a história conta que ele mostrou documentos pessoais, mostrou carteira, mostrou cédulas, tudo emitido lá no tal do Taured. Só que é óbvio, gente, se esse país não existe, nenhum desses documentos é legítimo. Simplesmente porque o próprio Japão não reconhece essa nação. Uma viagem internacional não pode ser unilateral. As duas nações têm que estar de acordo. E por mais que os protocolos mudem com o tempo, eu acho tremendamente improvável que fosse fácil nesse nível alguém embarcar para outro país dessa forma. Só se no embarque ele tivesse apresentado uma documentação de uma nação legítima, né? Mas de novo, não existe nada explicando essa parte. Temos imagens. As imagens que geralmente acompanham os posts sobre o misterioso homem do país que não existia também merecem uma análise um pouco mais detalhada, e com um pouco mais de pesquisa a gente descobre que a maioria delas é comprovadamente forjada. Se você já leu sobre essa história por aí, certamente já deve ter visto essas duas imagens aqui. Supostamente esse aí seria o tal passaporte do sujeito. Duas versões diferentes. Para começar, que as duas não podem ser simultaneamente verdadeiras. Então, no mínimo, alguém tem que estar mentindo nessa história. E, na verdade, os dois estão. Primeiro porque essas duas imagens aqui são edições feitas em cima do layout da folha de dados pessoais de um passaporte do Reino Unido. Olha aqui ele agora. Tá dando para reconhecer? Pois é, as edições na real nem foram tão bem feitas assim, se a gente for observar, né? Fica muito claro que isso aqui é uma imagem bem digitalizada demais para ter sido tirada de uma folha de papel dos anos 50. Isso por si só significa que todo o resto dos dados foi adicionado aqui posteriormente, incluindo as fotos. A foto desse homem de barba aqui, que é sempre tido como a face do homem de Taured, a identidade real dele aparentemente é desconhecida. E de acordo com um vídeo feito sobre o tema pelo Gilmar Lopes, do iFarsas, o terror dos fanfiqueiros da internet aí, o rosto dele era uma representação de um típico homem italiano do século XVIII. Também tem uma informação presente na matéria do site ovnihoje.com sobre a história, de que essa foto foi retirada precisamente de um livro chamado Enciclopédia das Raças. Teria sido publicado no final do século XIX. Porém, a pesquisa para esse vídeo aqui não conseguiu encontrar mais informações dessa tal enciclopédia. Não quer dizer que ela não exista, mas a gente não pode comprovar, então essa informação não estará presente aqui. Por fim, uma última observação que é interessante a gente fazer também é que o suposto nome desse passageiro consta nessas imagens do passaporte aqui. E ele se chamaria Ber Rodrik Genansfer. Mais uma vez, não dá pra gente se preocupar tanto com a pronúncia, porque também não tem outras referências desse nome até esse ponto aqui do vídeo. Essa informação é particularmente interessante porque ele não consta com o nome dele lá na maior parte das versões republicadas dessa história pela internet. Lembra que eu falei lá atrás que a gente não tem o nome dele mencionado diretamente? Pois é, o suposto nome está escrito aqui, o que indica que essa informação certamente foi adicionada depois na história. Afinal, é um detalhe que ninguém ia preferir omitir se soubesse. Daria muito mais credibilidade. Bom, as ferramentas do Google nos ajudaram de novo, e pesquisando esse nome com intervalo personalizado, limitando os resultados, a gente descobre que não havia nenhuma entrada para ele antes de meados de 2014, conforme esse print aqui. Sendo que essa história circulou pela web diversas vezes antes disso. Pesquisando agora nas redes sociais, inclusive, você encontra alguns perfis com o nome Genansfer Ber Rodrik. Pois é, invertendo. Alguns são claramente zoando com a própria história, e outros que podem ser legítimos de alguém, mas enfim, não dá pra gente saber. Ou até agora pelo menos não tivemos como descobrir de onde tiraram o nome exatamente, né? Se é o nome dele, se não é, enfim.
Tudo isso que a gente falou aqui sacramenta que a história não tem como ter ocorrido da forma como ela é contada. Sem falar nos trechos bem fantasiosos, né, de algumas versões aí web afora que a gente vê que eles acrescentam. Tipo as partes das viagens anteriores com datas do futuro, ou do cheiro estranho no quarto quando ele sumiu. Pelo amor de Deus, né, galera? Qual é também, né? Tá de sacanagem. Com tudo isso considerado, vamos atrás então de tentar descobrir como essa história pode ter surgido e se tem ou não um pano de fundo real para ela. Bom, em português, uma fonte usual apontada como a primeira menção dessa história, que aí seria mesmo totalmente ficcional, seria um livro chamado The Directory of Possibilities, escrito e publicado em 1981 pelo John Grant e coeditado a 4 mãos por ele mesmo e um homem chamado Colin Wilson. A menção é minúscula, tá aqui também para vocês verem nesse momento, e pertence a uma página onde situações semelhantes supostamente teriam ocorrido na história vão sendo listadas, né? As pessoas dizendo perceber lugares que não existiam e tal, e a história do passageiro de Taured está lá. Essa informação inclusive consta também e foi uma das minhas fontes de pesquisa para esse vídeo, no ótimo vídeo do iFarsas do Gilmar sobre o assunto. Bem, se a gente toma essa menção como fonte primária da história, parece que acabou, né? Daí por diante o que deve ter surgido é uma sequência de contos, lendas urbanas em cima disso, que foram cada vez mais sendo mais e mais aumentadas, né? O famoso quem conta um conto aumenta um ponto. Até as versões que a gente conhece hoje na internet. E isso faria total sentido, né? Aliás, a internet adora espalhar coisas dessa forma, e foi assim que essa história chegou no Brasil e é compartilhada até hoje. Só que a gente tem como ir um pouquinho mais fundo do que isso. Se você pesquisar em inglês no Google sobre esse caso, usando como palavra-chave The Man from Taured, escrito assim como está aqui na tela nesse momento, na data que esse vídeo está sendo gravado, o primeiro resultado que o tio Google lá vai retornar para a gente vai ser uma página da Wikipedia em inglês sobre um homem chamado John Zigros. Mas o que será que ele tem a ver com essa história toda? Pessoas, aqui vai uma dica para todo mundo que curte essas histórias misteriosas. Se a parada vem de fora, é muito provável que as melhores pesquisas possíveis para você chegar ao mais fundo que der na história precisem ser feitas em inglês. Inclusive, boa parte dos vídeos dessa série aqui usa muito a própria Wikipedia em inglês. Geralmente traz uma abrangência muito grande sobre os temas, boas fontes também, comprovando e tal, que a gente não vai encontrar na versão brasileira dela, até pela história ser de fora e o público daqui não ter tanta informação assim para contribuir. Agora bora lá dar uma olhada para descobrir quem é esse tal de John. Bom, na verdade, o nome completo dele, de acordo com a Wikipedia, foi reportado como John Eller Cutcher Zigros, nome bem extenso. E ele se tornou conhecido por ter saído detido do Japão no ano de 1960 sob a acusação de falsificar documentos. Aham, olha só. A página nos informa ainda que o John foi apelidado pela imprensa japonesa na época como Homem Misterioso. E que por conta da repercussão do caso ele acabou virando uma espécie de protótipo para várias lendas urbanas lá no Japão. Agora a gente está começando a entender de onde essa história saiu, bora lá. O John Zigros desembarcou no Japão em outubro de 59, junto com a esposa dele que era coreana. 3 meses depois ele acabou sendo preso, acusado de fraudar a sua identidade. O cara tentou trocar uns cheques lá em valores consideravelmente altos e aí acabou sendo pego. Os detalhes dessa história estão aqui na página que vai ser fixada no primeiro comentário como uma das fontes desse vídeo aqui, que é a página da Wikipedia inglesa sobre ele. Você pode conferir tudo lá se você quiser depois que acabar esse vídeo aqui. Quando ele foi pego, descobriram que apesar do passaporte dele ter vários e vários carimbos de viagens dele pelo leste asiático, tá vendo aí a relação com os carimbos das viagens anteriores e tal? Pois é, o documento em si era falso, então ele não poderia estar aí de qualquer forma. Aí durante a investigação, o Zigros foi interrogado e contou toda uma história sobre ele ter servido na Segunda Guerra Mundial. Aí ele foi torturado pelos soldados nazistas, depois ele escapou, aí ele se tornou um espião dos Estados Unidos e que ele estava no Japão em uma missão secreta envolvendo os Emirados Árabes Unidos e voluntários japoneses, um bagulho bem James Bond mesmo, sabe? Tudo mentira, cara. Tudinho, tudinho. Os japoneses apenas entraram em contato com os países que ele mencionou, foi lá, bateu um fone lá pros caras e eles falaram, olha só, esse cara não tem nada a ver com a gente, tá? Nada a ver. Pronto, resolvido. Bom, o John foi obviamente condenado, inclusive durante a condenação tem a informação de que ele tentou tirar a própria vida no tribunal mesmo, lá enquanto ouvia a sentença dele, que ele carregou um vidro, um pedaço de vidro escondido ali na manga e tentou se cortar, enfim. Felizmente ele foi contido pelos guardas, cumpriu a pena dele, depois foi deportado,
E aliás, tudo isso preenche também a lacuna daquele furo absurdo da história original lá do passageiro de Taured, quer dizer, essa na verdade é a história original, né? Onde as autoridades simplesmente não foram atrás de país nenhum para saber quem era o cara. Cara, não existe isso, meu Deus do céu. Mas aliás, como que essa história real aqui pode ter se transformado na história do homem de Taured? De onde saiu o país fictício e tudo? Isso ainda não foi explicado, né? Pois é, em 1960, um tabloide da Colômbia Britânica, no Canadá, chamado The Province, tabloides, decidiu contar essa história e aí resolveu fazer o que tabloide faz de melhor, inventar. Eles contaram a história do John Allen Zigros com o nome dele, com tudo, só que alterando um monte de coisa sobre ele e sobre o passaporte dele. No texto eles diziam que ele se declarou naturalizado na Etiópia, e no passaporte, essas pessoas que, além de tudo, todo mundo parece que é muito burrão, fizeram uma bagunça na hora de escrever os nomes e os lugares que estariam lá. E aí meteram que o passaporte dele foi emitido em Tamanrasset, que seria a capital de um lugar chamado Taured. E o mais provável é que os gênios, escrito desse jeito mesmo que está aqui, ó, tenham errado a escrita para Tuareg, que se refere ao povo Tuareg. É um grande grupo étnico que habita o continente africano, principalmente na região do Saara. Eu chutaria que os caras inverteram o U pelo A e nem se deram conta. Eles tinham que correr para digitar logo e publicar uma história parcialmente falsa, e aí trocaram o G pelo D também, não sei lá por quê, porque eles eram burrões e não sabiam nada mesmo. Tabloides! A propósito, Tamanrasset, fica aqui a informação também, é uma província da Argélia e não a capital de qualquer outro lugar, nem nada assim, tá bom? A partir daí, o hospício estava criado em cima dessa história, né? Informação errada é um perigo. Gente, se eu colocar uma informação errada aqui nesse vídeo, pode ser que no futuro alguém veja, use como fonte e ache que está certo, porque viu alguém falando na internet, vestindo uma bela jaqueta muito elegante. E aí, essa história pode passar para outra pessoa, porque se essa pessoa passar adiante e errar mais alguma coisa, quem receber a história a partir dela já vai ter duas informações erradas, e aí por aí vai, né? Dali para frente, então, o caso todo passou a ser citado, com outras vezes ali, sempre com alterações, e eternizando a figura desse tal país fictício, que seria Taured, como um dos elementos também. Uma das pessoas que citou a história em suas obras foi o escritor ucraniano Jacques Berger, que foi autor de algumas obras mais surrealistas ali e tal naquela época. E na versão dele, Taured era um país da África Oriental. O passageiro misterioso de lá foi internado no hospital psiquiátrico depois de contar que vinha do lugar que nem existe. Olha, essa seria uma opção viável, inclusive, viu? Enfim, depois de tudo isso, chegou em 1981, onde o John Grant faria menção a esse caso lá no livro dele, e depois essa história toda acabou ficando popular na internet, que, como sempre, se encarregou de fantasiar tudo ainda mais, né? Como um exemplo aí de casos paranormais, viagens no tempo, viagens dimensionais, etc e tal. Eu acho que a grande conclusão que a gente tira dessa história é aquela famosa frase que eu usei já alguns minutos atrás aqui nesse vídeo, que é: quem conta um conto, aumenta um ponto. Porque é exatamente isso, pessoas. A história original realmente aconteceu, só que ela já até se perdeu no tempo. Gente, nós aqui no Brasil nem temos acesso a esse pano de fundo todo de onde ela veio. E na real é que também temos nós, seres humanos mesmo, me parece, uma tendência a querer enxergar elementos fantásticos nas coisas, a querer acreditar em comprovações de conexões fora da nossa existência comum aqui, com coisas maiores do que o simples vazio que existe lá fora no espaço. Se a gente for olhar, muitas histórias reais foram ganhando elementos e se transformando dessa forma. Então, resumindo, a história do homem de Taured realmente aconteceu sim, só que sem tanta magia envolvida como a gente está acostumado a ler por aí. Era só um falsário tentando fazer umas paradas meio legais acontecerem lá num outro país, que foi pego, puxou cana por um tempo e aí virou lenda. Aliás, eu nem sei se esse cara teve a noção da lenda que ele virou, provavelmente não teve. Esse vídeo vai ficar por aqui então, e eu espero que você tenha se divertido e se informado através dele. Se tiver, manda ele para uma outra pessoa que você sabe que vai curtir também, um amigo, um familiar, enfim, quem você quiser. Se alguém já tinha falado contigo dessa história antes também, manda esse vídeo para a pessoa lá e fala: olha só, esse cara aqui fez um vídeo falando daquela história lá, isso e aquilo tal, que eu vou ficar muito agradecido com a sua ajuda em divulgar meu trabalho. Está tudo passando aqui de novo no fim do vídeo também, chave Pix, quem quiser contribuir me ajuda muito, redes sociais, quem quiser seguir me ajuda muito também, e bora interagir lá também, sugerir vídeos, o que vocês quiserem falar comigo. E fica de novo aqui o convite para você se inscrever nesse canal aqui, caso não seja inscrito ainda, e conhecer os meus outros vídeos.
Até o próximo mistério então, ou o próximo vídeo desse canal que você quiser assistir. Tchau!